Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Pediatria Direta aqui no YouTube. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês o básico sobre atraso de linguagem. Na verdade, para falar sobre atrasos de linguagem, eu vou falar um pouquinho para vocês antes sobre o desenvolvimento da linguagem. A linguagem é um dos grandes grupos do desenvolvimento e é o meio de expressão e comunicação de qualquer ser humano. A gente nasce com essa necessidade de se comunicar. Quando a gente nasce, a gente já se comunica. Como? Através do choro. Então, aquela criança chora para tudo. Chora quando está com frio, chora quando fez cocô e xixi, chora quando ela está com fome. E através desse choro, ela fala para o cuidador dela: olha, tem alguma coisa que está errada comigo. E o cuidador vai lá e resolve o problema dela. Ao longo dos primeiros dias de vida, esse choro, junto com a expressão corporal e a mímica facial, são as únicas formas de comunicação daquela criança. Mas ela vai desenvolvendo aquela comunicação. Então, ali por volta de 2 meses, ela já começa a sorrir. É uma forma de comunicar ao meio que está tudo bem, que está gostando daquilo. Que aquilo que está sendo feito para ela, seja um baby talk, seja um sorriso, ela está gostando de ver. Inicialmente, a gente tem aquele sorriso recíproco, ou seja, ela sorri em devolução a alguma coisa que estimulou ela. Mas ali por 3 ou 4 meses, o que vai acontecer? Ela começa a sorrir para todo mundo. Então, isso é ótimo, porque ela começa a sorrir com uma manifestação de quê? De que está gostando. Isso faz parte tanto do desenvolvimento de linguagem quanto do desenvolvimento pessoal, social. Ali por volta dos primeiros meses de vida, 3 ou 4 meses de vida, a criança também começa aqueles arrulhos, que são aqueles gritinhos, aquelas vogais que ela faz de exclamação quando está alegre ou quando está querendo manifestar alguma coisa. Depois isso evolui para os balbucios, que parece que aquela criança está querendo conversar. Então fica blá, 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 blá. Não é algo compreensível, parece uma conversa desconexa. Isso são os balbucios. Ali por volta de 6 meses, aquela criança que até então só falava as vogais começa a usar consoantes. Então começa a falar babá, papá, às vezes de forma isolada, às vezes seguidas. Babá, babá, papá, papá, papá. E geralmente são sílabas que são próximas ali do cotidiano dela, ou seja, sílabas que ela ouve sendo falada o tempo inteiro. Esse desenvolvimento da linguagem continua. Ali por volta de 9, 10 meses, essa criança vai fazer o quê? Ela vai começar a associar as palavras e gestos. Então, ela começa a apontar para exprimir algum desejo, a dar tchau, a entender que isso de balançar a cabeça é não. Isso aí é no último trimestre do primeiro ano de vida. Então, os gestos são muito importantes para a comunicação. E ali, por volta de 1 ano, ela fala as primeiras palavras, que geralmente é mamãe, papai específico. Ao longo do segundo ano de vida, esse vocabulário vai progressivamente aumentando. Então, é natural ela falar cada vez mais aquelas palavras que estão ali, no dia a dia dela. Papai, mamãe, vovó, au au, bubu para falar da chupeta, tetê para falar do peito, são as palavras que ela mais vai desenvolver. E aí, no final desse segundo ano de vida, ela vai começar a juntar cada vez mais essas palavras. Lógico que no final do segundo ano de vida não é que ela vai falar uma frase completa, complexa. Ela vai falar coisas simples, da água, quer isso, ou seja, coisas simples, mas demonstrando uma evolução, uma preparação para formar orações. E a partir do segundo ano de vida, esse vocabulário dela vai só se desenvolvendo cada vez mais, até que ali, com 2 anos e meio, a gente já entende metade das coisas que aquela criança fala, e com 3 para 4 anos a gente entende praticamente tudo. E aí, tendo essa parte bem desenvolvida, a gente vai passar por uma outra coisa do desenvolvimento de linguagem, que é a alfabetização. Então é importante a gente ter esse conhecimento aí inicial de como se desenvolve a linguagem na criança. Lembrando sempre, pessoal, que linguagem não é só a linguagem oral, verbal. A linguagem não verbal também é muito importante. A gente não pode falar, por exemplo, que um surdo-mudo não se comunica. Ele se comunica, ele só não usa a oralidade. Então a gente tem que ter essa consciência, tá certo? Mas feita essa recapitulação sobre o desenvolvimento da linguagem da criança, o que a gente tem que falar aqui agora?
um pouquinho sobre esse atraso na linguagem, que está sendo tão comum nessa época de pandemia. Eu falo que dos grupos do desenvolvimento motor, pessoal social, motor fino, adaptativo, o que mais sentiu com a pandemia foi o desenvolvimento da linguagem, especialmente a fala. E por que isso? Porque a criança, para falar, para aprender a falar, ela precisa de algumas coisas. Uma delas é o contato com os pares dela, com as crianças, né? Então, a gente teve uma redução muito grande desse contato durante a pandemia. Uma outra coisa que acontece, que é importante para a criança aprender a linguagem, a desenvolver a fala, é ver a mímica facial. Como está todo mundo usando máscara, a gente teve um prejuízo muito grande nisso. Consequentemente, a gente teve, de uma forma geral, atraso na linguagem nessa pandemia. Mas, bom, vamos lá, vamos definir o que é atraso de linguagem. Se a gente pegar as definições mais atuais, embora não exista um consenso, a gente considera atraso na linguagem aquela criança que não está fazendo algo que mais de 90% das crianças naquela idade está fazendo, tá certo? Aí você considera a criança com atraso na linguagem. O que é mais importante aqui é a gente diferenciar se esse é um atraso na linguagem isolado ou se isso faz parte de algo maior. Como assim? Se for uma criança, por exemplo, que só tem um atraso na linguagem, mas o resto dela é muito desenvolvido, desenvolvimento motor, pessoal, social, uma criança inteligente, a gente vai conduzir de uma forma. Se é uma criança que, além do atraso de linguagem, tem outros sintomas, então é uma criança, por exemplo, que além do atraso de linguagem, tem um atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, a condução é outra. Ou ainda, se aquela criança tem, junto com o desenvolvimento de linguagem, algumas características de não olhar no olho, não sorrir, ou de fazer movimentos repetitivos, a gente tem que suspeitar, por exemplo, de um autismo. E aí a condução dessas crianças cujo atraso não é isolado da fala, vai depender do que a gente está suspeitando. Agora, uma vez que a gente está diante de um atraso isolado da linguagem, qual que é a nossa primeira conduta? Encaminhar para a fono e fazer o quê? Descartar a possibilidade de um problema na audição. Como assim, Beto? Tem que descartar? Não é possível que o pai não percebe. Muitas vezes não. Eu já peguei crianças, por exemplo, de 2, 3 anos de idade sem o diagnóstico de déficit auditivo. Mas por quê? Será que os pais são pais que não prestam atenção? Nem sempre. O que pode acontecer? Quando você está falando com uma criança, por exemplo, você está sempre falando olhando para ela. Não é que ela está no quarto, uma criança de 1 ano e meio, e você chama e grita ela. Não, você sempre fala, meu amor, vem cá com a mamãe. E ele vê aquele gesto, vê você chamando e vai. E aí você considera que aquela criança não é surda, porque ela vai quando você chama. Então, tem que fazer essa questão de descartar problemas de audição mesmo em crianças um pouco mais velhas. Mas uma vez descartado esse problema na audição, o próximo passo é estimular aquela criança. Então, junto com a fono, a gente vai ensinar técnicas, como, por exemplo, sempre falar com bastante mímica, ou falar no nível da criança, ou estimular tudo que ela pedir, falar o nome, para ajudar ela a desenvolver. As crianças com atraso isolado na linguagem, 70% têm o catch-up, ou seja, com o estímulo certo, ela consegue responder aqueles estímulos e desenvolver aquela linguagem. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais do desenvolvimento da linguagem e de como fazer essa diferenciação entre atrasos de linguagens isolados e aqueles que fazem parte de um quadro maior. Quem gostou, curte, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.